Nós, galera! É isso aí, galera. Hoje estou recebendo aqui nada mais, nada menos. Bom, sou suspeito para poder falar, né? Estou aqui hoje recebendo a tia Poli, professora de ciências. Não sei se vocês sabem, mas a tia Poli também faz parte do meu lar, né, meu amor? Beleza? Eu espero do coração dele, né? E hoje eu vou entrevistar a tia Poli aqui na condição de professora, excelente profissional que é. Tenho certeza que seus alunos hoje estão assistindo e estão achando super legal a sua presença aqui conosco hoje, tia Poli. Bom, de antemão, Laura, agradeço o convite de poder estar aqui, né, presente com vocês e poder estar compartilhando com a sociedade anapolina alguns conceitos sobre o ensino fundamental, sobre a educação de hoje, sobre o adolescente de hoje. Como que é esse adolescente hoje? É essa pauta que nós vamos estar discutindo aqui. Bom, você já fez uma pergunta que eu vou fazer ela e já vou pegar essa pergunta como o início do nosso papo. Como que você enxerga, tia Poli, este aluno que é um pré-adolescente? Você dá aula para o ensino fundamental, seria do 6º ao 9º ano. Correto. Como que você enxerga, interpreta a mente desse aluno? Porque esse aluno, esse pré-adolescente é um pré-adolescente cibernético. Todos esses alunos aí estão online, todos eles têm uma janela para o planeta dentro de suas casas. Como que você enxerga a mentalidade desses pré-adolescentes? Bom, professor, o professor do ensino fundamental, ele acompanha uma fase até bastante crítica da criança, que ele pega aquela fase do infantil, a mesma criança, passa pela pré-adolescência, né, a puberdade, e inicia ali a fase da adolescência mesmo, que já é o adolescente, o aluno do 2º grau, ou do antigo 2º grau, ou ensino médio. Essa criança, para esse pré-adolescente, ele realmente tem uma cabeça muito mais aberta, até mesmo para comunicação, devido a esses meios virtuais. Hoje a gente tem internet no celular, é muito fácil diante um intervalo ou um almoço, às vezes está ali comunicando com esse mundo virtual. Isso foi um ponto positivo porque abriu um pouco a mentalidade em relação a conhecimentos, em relação à cultura, em relação à comunicação. Porque essa criança, esse adolescente, ele se comunica mais do que era na nossa época. Porque na nossa época eram aqueles amigos mesmo de colégio, até mesmo de rua. Hoje não, hoje esse adolescente está com o mundo. Ele tem uma janela para o mundo dentro de casa. Então essa comunicação melhorou essa mentalidade desse adolescente, esse meio de enxergar o mundo lá fora. Então ele está precoce, sim, ele já inicia conhecendo muitas coisas e se comunicando bem desde o início, desde a infância. Esses segmentos virtuais de comunicação, no qual o adolescente hoje tem acesso, ele contribui para uma maior absorção desse adolescente em relação às matérias ministradas em sala de aula? É claro, professor, que vai depender de como o aluno conduz isso. Porque a internet, é claro que ela é um ponto super positivo, mas ela tem que saber ser conduzida. Porque ali ele tem realmente a janela para o mundo. Qualquer tipo de assunto que ele digitar ali no Google, ele vai saber se informar. Ele levando isso para o lado do conhecimento, sim. Ele tem uma janela aberta a tudo aquilo que ele quiser saber sobre qualquer matéria, seja ela específica ou mais abrangente. Mas ele tem que saber conduzir isso para ser um lado positivo para a vida dele. E você vê que esse pré-adolescente, esse adolescente como um todo, ele tem uma noção de mercado de trabalho, ele tem uma preocupação em disputar uma vaga em mercado de trabalho. Isso leva ele a buscar estudo, ele não tá nem aí, ainda não é uma realidade dele? Bom, isso aí depende muito de cada aluno, né? Mas o aluno do ensino fundamental, ele diferencia muito do aluno do ensino médio justamente por esse ponto que o senhor chegou a discutir. O aluno de ensino médio, ele está totalmente focado para o vestibular, para o mercado de trabalho. Acaba que ele fica muito tensionado, ele fica naquela tensão sempre, desde o 1º ao 3º ano. Já no ensino fundamental, que a gente pega a criança do 6º ao 9º ano, ela sai realmente ali daquele mundo infantil dela e começa a ver a importância do estudo, a importância de se tirar notas boas, a importância de estar conscientemente estudando. Mas essa preocupação em disputar vaga para vestibular e disputar mercado de trabalho, ainda não. Analisando o 6º e 7º ano, porque eles ainda são pré-adolescentes, eles estão descobrindo o mundo, descobrindo, inclusive, que nós temos
um mercado de trabalho aí predatório, vamos dizer, mas ele ainda não tem essa preocupação porque ele ainda é uma criança. Ele não tem essa visão para vestibular direcionada ainda. Mas é claro que o ensino fundamental ele contribui para a base que esse adolescente vai estudar no ensino médio. É importante? Demais. Ele está consciente em sala de aula disso. Mas essa preocupação extremada com o vestibular e com o mercado de trabalho ainda não. São apenas crianças e pré-adolescentes ainda. E qual seria o maior desafio que hoje um professor que ministra aula para esse alunado do fundamental, para essa faixa etária, o que você identifica como um ponto, um desafio, assim, uma dificuldade de poder transmitir o conhecimento? Qual é um ponto assim que às vezes é um ponto delicado? Não, é delicado justamente por essa comunicação exagerada dos meninos. Eles têm muito, e sempre teve, né, muito o que conversar em sala de aula e tudo mais. Mas o grande desafio do professor, assim como um todo, em qualquer disciplina que seja ministrada, é ele poder cativar e interessar o aluno. Porque você dá aula para aquele aluno que quer, é muito fácil. É você simplesmente transmitir aquele conhecimento, ele vai absorver. Agora, o complicado é você dar aula para aquele que não quer. Aquele que não quer, e você tem que usar toda uma forma teatral e psicóloga, de certa forma, para você poder atingir. Esse é o desafio do professor, é ele encantar e ele acabar levando o aluno a entender aquilo que a gente quer passar, que nem sempre isso acontece. Esse é o desafio, é fazer com que ele goste da sua aula. Então aí que vem vários professores de várias formas e maneiras diferentes para poder atingir esse alunado. Interessante que hoje a gente vê que a vida como um todo ela é muito corrida, tanto para o pai quanto para a mãe. E às vezes esse jovem, ele fica em casa com o computador, fica lá com a funcionária do lar e vinculado com os amigos, porque o dia a dia e a busca pelo capital faz com que o pai e a mãe estejam ausentes na busca realmente pelo capital. Você sente que realmente tem alunos que necessitariam de um apoio mais próximo dos pais? Você sente uma distância dos pais em relação a esse estudo do filho? Ou por mais que seja corrida essa vida, os pais continuam ainda dentro do tempo disponível, buscando e interagindo com seu filho? Bom, professor, isso é um tema até bastante delicado, porque hoje, dentro do mundo capital em que nós vivemos, é claro que o pai e a mãe, ele tem que se deslocar da sua casa e às vezes passar o dia inteiro para trabalhar e buscar uma melhor qualidade de vida para o filho. Por outro lado, o filho também, ele tem que adquirir uma responsabilidade mais cedo para poder fazer a tarefa sozinho, para poder entender certos temas abordados em sala de aula e às vezes, claro, que existe a falta do pai e da mãe presente, como nós tínhamos nas décadas passadas, que geralmente a mãe ela ajudava muito mais enquanto o pai ia trabalhar. Hoje nós temos uma versão do mundo diferente. Tanto o pai quanto a mãe ele tem que ir trabalhar para dar uma melhor qualidade de vida para esse filho. Então a criança ela tem que adquirir uma responsabilidade maior em relação a esse estudo e às vezes sozinha. É claro que a presença do pai e da mãe, mesmo depois que chegar do trabalho, em relação à ajuda àquela tarefa, ou em até mesmo estar convivendo com o filho, conversando e dialogando, é de suma importância. Existem aqueles que às vezes fica um pouco relapso em relação a isso e muitos outros ajudam. O filho tá ali acompanhando o filho. Então tem de tudo, mas que é importante a presença do pai é fundamental. Porque querendo ou não, os filhos são espelhos dos pais. Então os pais têm que ter essa consciência que ele tá administrando uma vida e é uma vida que é proveniente dele. Então é de responsabilidade do pai e da mãe também. Bom, agora nós sabemos, Tia Polly, que seus alunos te adoram, te amam de paixão, Tia Polly. Qual que é o segredo de encantar esses meninos, Tia Polly? Bom, professor, agradeço se for realmente dessa proporção. Bom, professor, a gente em sala de aula, para poder estar encantando essa galera aí, você tem que primeiro falar a linguagem deles. Você não tem como você simplesmente chegar naquela aula tradicional e simplesmente no chamado cuspe-giz. Não, você tem que diversificar suas aulas para você poder conseguir atingir esse aluno. Você tem que ser um pouco de teatro, um pouco de psicólogo, um pouco de amigo. É claro que você não vai entrar na intimidade dele, mas você também não vai ignorar e simplesmente passar o conhecimento como ele sendo apenas mais um número. Ele não é um número, ele é uma pessoa.
entendeu? Ele é uma criança, ele está necessitando de você. Então você tem que agir de todas as formas para poder encantar ele, porque ele está ali necessitando desse carinho, necessitando também desse conhecimento que o professor tem que passar. Então, primeiro, amizade, sim, compromisso e diversificar, sempre. Porque monótono acaba enjoando. Então, tudo que é diferente encanta e chama a atenção deles. É isso aí, foi um prazer em ter aqui conosco hoje a tia Polly, maravilhosa. Tenho certeza que seus alunos adoraram sua participação aqui hoje, tia Polly. E tamo junto, galera. Dá um tchau pra essa galera, tia Polly. Então, até mais, galera. Que 2011 seja um ano diferente, galera. Vamos ter consciência, vamos estudar, viu? E vamos assistir o Top Dicas. Muita coisa legal, muita cultura, muita informação. Tamo junto. É nóis. Junto e misturado. É isso aí, galera. Fui!